Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Jesus é bom, igreja. Ele reina. Você o adora. E Ele está aqui no nosso meio para te dar a vitória. Eu trago um abraço do nosso pastor Eliseu Menezes, onde servimos ao Senhor Deus, ali no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus da Ilha do Governador. E com certeza o mesmo Deus que está lá na ilha está aqui. Porque Ele é onipresente e a presença dEle é fiel em cada um de nós que o invocarmos com alegria. Eu quero agradecer esta rica oportunidade e dizer a esta igreja que Deus é conosco até a consumação dos séculos, para todos os séculos, e amém. Palavra do Senhor, capítulo de João 20, versículo 19. Se a igreja assim quiser, fiquemos de pé e vamos ler um versículo que diz assim. A minha Bíblia tem como epígrafe: Jesus aparece aos 11. E eu não quero falar da incredulidade de Tomé, porque ele não está aqui hoje. Aqui não tem incrédulo, amém? Diga que só tem pessoas que crêem no Senhor Jesus. Aleluia. A chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Diga comigo, chegou Jesus. E pôs-se no meio, vamos dizer juntos, e pôs-se no meio, e disse-lhes, vamos todos juntos, paz seja convosco. Diga para o seu irmão aí, Jesus chegou. E está no nosso meio. E Ele vai operar maravilhas. Porque Ele é Deus. Amém? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem, ela faz lembrar um período onde a igreja enfrentava grandes dificuldades. É certo que os 11 discípulos de Jesus, e imbuindo também o nosso querido Tomé, havia ali um medo dos judeus por tudo que havia ocorrido com Jesus. Eles estiveram com o Senhor durante um grande período, viram Deus fazer maravilhas através do seu Filho, mas de repente mataram Jesus. E o que os discípulos fizeram? Eles, com medo que o mesmo lhes ocorresse, eles ficaram trancados dentro de uma casa, e ali eles não mais saíam para prevalecer o nome do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção, e desde o Gênesis nós vimos a presença do Senhor, que quando Ele chega, tudo muda na vida da gente. Tudo muda de uma forma magnífica. Lá no Gênesis, quando Ele chega, através do Pai, Ele diz, haja luz, e a luz chega. Ele diz, da costela do homem, Ele faz uma varoa, e ali dá como sua disjuntora. As coisas mudam, o homem de só, ele passa a ter uma companheira. Mas o que mais me chama a atenção nesta noite, é que Jesus ainda está no nosso meio, como dantes, e Ele quer fazer maravilhas. Nós vamos lá para o final desse capítulo ainda, quando nós vamos entender a grandeza do Senhor como Deus, como Filho do homem, aquele que veio para salvar o que se havia perdido. E Ele muda situações daqueles que não têm vida, e Ele coloca seu sopro de vida e dá vida com abundância. É esse Jesus que eu quero falar nesta noite, que Ele chegou e Ele está no nosso meio. E Ele quer operar em nossas vidas. Nós sabemos que o diabo, ele tem tentado de todas as maneiras fazer com que nós não venhamos a adorar um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus. E ele se faz muitas das vezes de astuto para tirar a presença de Deus na nossa vida. Mas eu quero contar uma notícia boa para esta igreja. Diz a palavra do Senhor que no terceiro dia, quando o nosso adversário havia pensado que estava com a vitória, que havia acabado com o Filho de Deus, que não mais havia um meio da humanidade vir a ter luz e a ter a necessidade de uma alegria em seu coração, eu sinto como se fosse ainda hoje, que quando o inferno estava em festa, aproveitou o Senhor aquele momento, e Ele entrou assim, ó,
com o seu poder, tratando aqueles demônios com uma indiferença tão grande, que diz a palavra do Senhor, que ele entrou no inferno e tomou a chave da vida e da morte. Esse mesmo Jesus está aqui hoje, para te dizer que o inferno não vai prevalecer contra a sua igreja, porque ele é mais que vencedor. O diabo, ele pensa que ele pode ganhar as batalhas, mas eu quero te falar à luz da Bíblia, que quando Jesus chega, as coisas se transformam, as coisas mudam. Lá, o campo era vasto, onde estava Jesus operando maravilhas, e o inimigo queria ver a Deus de uma forma tripudiada. Mas Deus queria ver o seu inimigo deitado, o seu inimigo caído, o seu inimigo destruído, para poder dar vida à sua humanidade. E a palavra diz que Deus, quando ele enviou o seu filho, ele enviou com tanto poder, que através do seu sopro, ele dava vida. Através das suas mãos, ele curava os enfermos. E bastava uma palavra, e o Senhor podia fazer maravilhas. Esse mesmo Jesus chegou hoje a esta igreja para dizer: eu cheguei e estou no meio de vós e vou operar maravilhas. E nessa noite você tão somente creia que ele chegou para te dar a vitória. A Bíblia fala de uma mulher, a viúva de Naim. Ela estava andando com muita tristeza. Os inimigos, quando nos veem triste, eles começam a dizer: agora acabou para ela. Quem sabe naquela época como era lícito, que as mulheres viúvas, e também quando perdia seu único filho, alguém dizia assim: acabou para ela, está em maldição. Às vezes muitas coisas ocorrem em nossas vidas, quando estamos passando pelo processo da purificação, e até mesmo da santificação, para poder ver o Filho de Deus operar. Aqueles que se dizem amigos, mas na hora da nossa labuta, se fazem nossos inimigos, acompanham os cortejos das nossas advertências, para poder dizer assim: hoje ela perdeu. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: naquele cortejo, quando a multidão seguia aquela mulher, e todos já diziam: ela é uma derrotada, Jesus chegou e disse àquele menino: levanta! E diz a Bíblia que todos ficaram assustados, porque Jesus deu a ordem da vida para o filho da viúva de Naim. E nesta noite o mesmo Jesus chegou e diz: eu tenho a vida para te dar nesta noite. Aleluia, rabanda labaxerras. Neste lugar eu sinto a glória de Deus, e Deus está aqui nesta noite para te dizer: não tem tempestade que eu não possa chegar. A Bíblia diz que o Senhor tem controle sobre a natureza. Havia uma tempestade no mar, e todos estavam pensando: acabou para nós. Olha quem estava pensando: eram os discípulos de Jesus, que estava em alto mar, e o mar estava bravio, e eles simplesmente disseram: mestre, acorda que perecemos. Eu quero te dizer uma coisa: alguns dizem que o Senhor dorme, mas a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que o guarda de Israel não tosqueneja nem de dia nem de noite. Aleluia. E ele está aqui para parar a tempestade que está afrontando a tua vida. E nessa hora levanta a tua mão e dá glória, porque a tempestade já passou. Diga para o teu irmão: Jesus está na ponta do teu barco? Pergunta para ele aí. Então não se preocupe não. Aleluia, faça igual o salmista. No Salmo 46, no versículo 10, e diz assim: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. E Ele está aqui nesta noite para dizer: o poder sobre a natureza me pertence, porque eu digo: mar, aquieta-te, e ele tem que se aquietar. Aleluia. Quem sabe o inimigo esteja dizendo: agora eu balanço o barco dele, eu balanço o barco dela. Jesus está dormindo e deixou para lá. Jesus não esquece os seus filhos. Isaías declara assim, ó: todavia, se uma mãe esquecer seu filho que amamenta, eu, o Senhor, não o abandonarei. Nem que a mãe abandone, o Senhor jamais vai te abandonar. Sabe por quê? Porque Jesus chegou e está aqui hoje para te dar a vitória. Diga para o teu irmão aí: Jesus chegou na tua casa? Aleluia.
Na hora da tempestade, meus irmãos, quando você clama por Jesus, Ele simplesmente diz: vento, cala a boca, para agora. Se é vento de falta de emprego, se é vento de marido enfermo, se é vento de filho nas drogas, se é vento de tristeza espiritual, se é vento de outro atrapalhando a tua vida, eu quero te dizer nesta noite, o Senhor tem o controle de tudo, e Ele está aqui para te dar a vitória. Recebe aí, aleluia. Porque Deus é Deus Todo-Poderoso e Ele está aqui para nos salvar. A Bíblia me fala a respeito de uma certa mulher que ela tinha um fluxo de sangue. Muitos falam: mas essa história já estou cansada de saber. Mas eu quero te dizer uma coisa: ela não só chegou a Jesus, como Jesus chegou a ela. Porque diz a Bíblia que ela não aguentava mais gastar o seu dinheiro. Ela estava cansada, a médicos e mais médicos, e não dava resultado. Imagina uma pessoa, em primeiro lugar, com fluxo de sangue. Ela não poderia jamais chegar perto da multidão, porque ela era considerada imunda. Mas diz a Bíblia que ela simplesmente saiu ao encontro de Jesus. E quando ela chega no meio da multidão, ela tem um sentimento no coração. E qual é o sentimento dela? Ela disse: tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E sabe o que é a orla do vestido de Jesus? É simplesmente um segredo que os sacerdotes andavam e usavam anteriormente, e que ninguém poderia tocar a não ser o próprio sacerdote. Mas diz a Bíblia que quando aquela mulher veio por detrás, que ela tocou, a orla caiu. Jesus sentiu o toque, pegou a orla rapidinho e pergunta: quem me tocou? Além dele chegar na tua vida, quando ele sente que você toca nele, ele se apresenta para você e te dá vitória. Toca em Jesus nessa noite. Diga: eu quero tocar, Jeová. Toca mesmo. Eu me lembro de uma certa vez que eu tive o privilégio de tocar em Jesus. Eu estava com uma gravidez mola. Já estava quase chegando ao 4º mês. Um útero todo gelatinoso. Estava com 4 centímetros de dilatação, 6,5 centímetros de um tumor. Meus glóbulos vermelhos haviam acabado. E quando foi uma certa noite, eu pedi ao Senhor que Ele se apresentasse para mim. E pela manhãzinha Ele se apresentou e mandou que eu fosse ao hospital. E lá Ele disse: vai àquele lugar e diz que o doutor Jesus marcou a tua consulta. E quando eu cheguei àquele lugar, que eu passei ali a minha carteira e disse: doutor, para a enfermeira, meu doutor é Jesus. Ela entrou lá e começou a pesquisar lá. E ela voltava e ela dizia: minha senhora, não tem nenhum doutor Jesus aqui. E eu insistia de novo: vai lá dentro, fala para o médico que meu doutor Jesus marcou a minha consulta. E ela ia e voltava: não tem nenhum doutor Jesus aqui. Eu disse: eu tenho que apresentar então. Aí o médico disse: manda essa mulher entrar. E sabe o que aconteceu quando eu entrei? Ele disse: minha senhora, eu não conheço nenhum doutor Jesus. Eu falei: você me atende e depois eu te apresento ele. E sabe o que aconteceu? Eu entrei ali para aquela cirurgia. 8 da manhã eu fui para a mesa no dia seguinte. E ali os médicos disseram para mim: a senhora vai perder útero, vai perder trompa, vai perder ovário. Eu disse: não vou não. Eu vou sair daqui e vou te apresentar o doutor Jesus e não vou ser nem cortada. Eles disseram: isso é impossível, porque só se tira tumor operando. Eu disse: meu Senhor vai me operar. Aleluia. E quando eles me anestesiaram, o Senhor me fez um arrebatamento. Aleluia. E às 3 da tarde eu acordei e os médicos olhando para mim, e eu disse: que foi, doutor? Minha senhora, nós não conseguimos lhe operar. Eu disse: eu sei, doutor Jesus me operou. Aleluia. E ela está delirando. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir que Ele chegou hoje para te curar também. Labandaralasomenaias. E ele disse: olha, minha senhora, aconteceu um negócio. A senhora daqui da cintura até a sua coxa endureceu, que não teve bisturi que lhe cortasse. E eu disse: doutor Jesus me operou. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Me levaram lá para baixo para ultrassom. E quando passaram a maquininha ali, aí estava escrito o seguinte: a médica da ultrassom: útero de tamanho normal. Pode aplaudir o Senhor.
Aleluia. Eu não tinha mais o tumor. E meu útero estava todo raspadinho. E aquela doutora dizia assim, ela fez uma curetagem. Os médicos, não, nós não conseguimos tocar nessa mulher. Eu disse, Senhor, o meu doutor Jesus chegou. E está aqui no nosso meio. Levanta a tua mão e aceita Ele como teu Salvador. Porque Ele é Deus. Xarabandara, cantarabandala, sai. Eu quero te dizer nesta noite, não é contos, não é nada, não é história, é o poder de Deus na nossa vida. E se você crê nesta noite, Ele te dá útero novo. Eu já vi Deus dar filho estéril, já vi Deus tirar câncer de braço e cair no chão, eu já vi úlcera ser expulsa, eu já vi paralítico andar, não só na Bíblia, mas ao vivo e a cores. Ele está aqui hoje para te dar vitória, porque Jesus chegou no nosso meio. Diga para o teu irmão aí, Jesus chegou aí na sua casa. Jesus chegou aí na sua casa. Ele chegou e está aqui. Tem pessoas que dizem assim, não adianta eu buscar esse Jesus, porque não vai dar certo. Eu quero te dizer que adianta sim. Tem uma história de uma multidão. Eram mais de 5.000 homens, com mulheres e crianças, durante 3 dias atrás de Jesus, vendo Jesus operar. E daí um pouco Jesus disse, eu tenho que despedir esse povo. Despede eles, porque não vai ter comida. Os discípulos falando. Jesus olhou para eles e disse, dá-lhes vós mesmos de comer. Aí o Senhor pergunta para eles, vocês que vão dar comida para eles, como que a gente vai dar comida a tanta gente? Não tem comida. Aí sabe o que o Senhor faz? Pega uma pessoa e faz sentir o cheirinho do peixe. Quem sabe nessa noite aqui, pastora, tem alguém que tem 2 peixinhos e 5 pães, e vai colocar nas mãos de Jesus, e vai fazer a multidão se alimentar. Aleluia. Aleluia, o meu Deus é Deus de multiplicação. Diga para tua irmã aí, quando Jesus chega, Ele multiplica pão. Ele multiplica pão e não vai faltar pão na nossa vida. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Pode glorificar que Ele está aqui hoje. O que é que Jesus chegou? Ele chegou para te dar paz. O que é vem paz? Eu entendo por paz, é eu ter saúde, eu ter dinheiro, eu ter a alegria no meu coração, para me viver o suficiente aqui na terra. Mas como você vai conseguir essa paz? Só através de Jesus. Nenhum outro homem pode dar paz. Por isso ele diz, a minha paz não vou dá-la a outro, a minha paz eu vos dou. Por isso que Jesus está aqui para te dizer, eu cheguei e vou fazer maravilhas aqui no nosso meio. Aleluia. Ainda que nós não entendamos isso, dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. A segunda coisa que acontece quando Jesus chega, que há alegria no coração dos crentes. Quem pode se alegrar hoje? Há uma alegria. Por isso que tem um corinho que diz assim, essa alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E não vai mesmo. E essa alegria é que Jesus chegou para dar a você. Como que Deus dá alegria para você? Quando Ele age a favor da sua igreja. A Bíblia fala de uma certa mulher que ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada. E ela chega até Jesus para pedir socorro a Jesus. E diz a Bíblia que quando ela foi se aproximando, os discípulos chegaram e disseram, Senhor, despede essa mulher que vem gritando. Não é lícito, dizia o Senhor para ela, que eu lance o pão dos filhos de Israel e dê os cachorrinhos. Porque antigamente quando pegava-se as mercadorias, as migalhas iam caindo no chão, e as pessoas iam atrás pegando. Aquela mulher simplesmente, ela não estava preocupada em se exibir, ela só queria era sentir o operar de Jesus. Ela poderia ter dito, olha, eu não preciso de migalha, eu quero a coisa boa. Primeiro eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus chega no nosso meio, Ele faz um trabalhar em nossa vida, e aquele que era soberbo se torna humilde, e quando somos humildes, Deus opera na nossa vida. Aleluia. Diga para o teu irmão aí, Deus quer a nossa humildade para Ele operar. E diz a Bíblia que aquela mulher disse, Senhor,
das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os cachorrinhos se alimentam. Aí você olha para a mulher e diz: essa mulher é muito maravilhosa. Sabe o que Jesus quis dizer? Olha, mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha já está curada. Nesta noite, se você deixar tudo de lado e ser humilde de coração, Jesus vai operar coisas que você vai até dizer: como foi isto? Foi o poder de Deus na tua vida que agiu para fazer vitória. Tem muitas pessoas que dizem: Jesus só vai operar se alguém me ajudar. Até em parte eu concordo com isso, mas em outra parte, a Bíblia me fala de um paralítico que estava no tanque de Betesda. A Bíblia também relata que ali havia coxos, cegos, mancos, paralíticos. E eles só eram curados quando as águas se moviam. Aí alguém chegava, pegava aquele doente e jogava ali naquela água e ele era curado. Qualquer pessoa, qualquer um que apenas fosse coxo de uma perna ou tivesse um defeito físico de um olho, poderia pegar aquele paralítico e lançá-lo até as águas. Mas diz a Bíblia que durante 38 anos ele ficou ali naquele estado. Mas Jesus chegou, e quando ele chega, ele não precisa de mais nada para operar. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: se não tiver quem te ajude, Jesus pega a tua cama e te põe de pé. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Diga: eu vou depender só do meu Senhor. Aleluia. Diga comigo: eu vou aprender a depender de Deus. Aleluia. E ali diz que todos poderiam ter feito, e ele precisava de uma ajuda, mas quem é o verdadeiro ajudador é Jesus. E ele chegou aqui hoje para dizer: eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para te levar às águas e mover a tua vida de uma forma tremenda e maravilhosa. Eu me lembro de uma certa vez que alguém dizia para mim assim: ah, você viu Jesus? Depois que eu aceitei Jesus, eu perdi tudo. Eu não tenho mais casa, eu não tenho mais carro. Eu disse: olha só, você perdeu para achar coisa bem melhor. E uma certa vez, eu entendi que era assim, e as coisas começaram a fugir de mim. Até que eu cheguei a um estado que eu já estava morando de aluguel. Eu já estava sem casa, eu já estava sem carro, e eu estava equivocada, porque o inimigo tentava dizer para mim que era porque eu estava com Jesus. Mas uma certa vez, eu falei: Jesus, se tu está aqui no meio, tu vai conversar comigo agora, e tu vai me explicar tudo direitinho, porque a tua palavra diz, Senhor, em Mateus, a partir do capítulo 6, verso 25, 26 até o 31, uma coisa linda: buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu peguei aquela palavra e comecei a buscar o Senhor. E quando chegou no certo dia, eu estava no círculo de oração e um pastor estava pregando, e ele dizia assim: olha, sabe por que Jesus não chega lá para tirar aquele móvel velho da sua casa? Porque quem tem que fazer isso é você. E eu dizia: ah, esse pastor está falando comigo. Sabe por que você está com esse carro velho? Porque ele está ocupando o lugar do carro novo. E eu dizia: esse pastor está falando comigo. E ele dizia assim: sabe por que você ainda está no aluguel? Porque você ainda não saiu para comprar a sua casa. Aleluia. Ô glória. Eu dizia: esse pastor está falando comigo. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse: eu tinha um carro que era chamado Escort preto. E aquele abençoado, toda vez que eu saía, eu tinha que empurrar. A minha mão só chegava suja de graxa, de tudo. Aí quando eu cheguei lá na porta da minha casa, aquele carro preto estava olhando para mim e olhando para ele. Ele nem estava na garagem, graças a Deus por isso. Eu cheguei, dei logo um socão nele e disse: carro velho, sai! Aleluia! Carro novo, entra! Aleluia, eu não vigiei, porque no dia seguinte eu era com 2 carros novos. Aleluia, labandala somene canta labandala sai. Deus tem poder para te dar tudo hoje se você quiser. E eu disse para o meu marido: eu tenho que ir lá na concessionária e quero ir na Desnave, porque Jesus falou para mim que tem um carro vermelhinho lá meu. E meu marido disse: você não vai comprar nada. Eu disse: vou, meu amor, porque Jesus é meu fiador. Ele disse: olha, mulher, não brinca comigo não, que eu não tenho mais condições de pagar. Eu disse: amorzinho, meu carro vermelho está 0 quilômetro. E ele disse: mulher, não faça tal coisa. Mas ele mesmo foi lá buscar o carro para mim. Esse Deus é o Deus que você serve, ele está no nosso
nosso meio, Ele vai fazer maravilha. Você quer saber, curiosa, que está perguntando, e a casa? Moro num apartamentinho que Jesus também me deu. Você também pode comprar sua casa. Sabe por quê? É de Deus nós termos os bens também na nossa vida. Você glorifica a Deus? Quem quer esses bens, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Eu dizia, Senhor, Tu chegou aqui nessa cidade. Tu chegou aqui nesse país. Tu trouxe teu povo como peregrino na terra. Então tu se responsabiliza. E Deus falava no meu coração: diz ao meu povo que eu tenho tudo para entregar nas mãos deles. Basta tão somente que eles creiam e recebam a vitória. Levanta a tua mão agora e diga: Senhor, diga comigo: Senhor, eu creio na minha vitória. Pode falar com fé, irmãos. Eu creio na minha vitória. E Deus está aqui para dar vitória ao seu povo. Aleluia. Eu creio que hoje Deus está dando chave de casa. Deus está trocando o carro. Deus está dando saúde. Deus está salvando tua família. Deus está libertando as convenerés, aqueles que ainda precisam de uma libertação. Sabe por quê? Porque Ele está no nosso meio e Ele faz maravilha. Algumas pessoas disseram assim para mim: mas e Deus falou e disse-lhes, pois, no versículo de outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Que Deus é esse que vai estar no nosso meio, que vai fazer coisas grandes conosco, vai nos enviar e não vai nos garantir. Eu quero te dar uma história aqui hoje, só para você entender. Cada crente que está aqui hoje foi enviado pelo Senhor para este lugar. Cada um de vós, pode acreditar nisso, cada um de vós que está aqui hoje foi enviado pelo Senhor. E quem envia, garante. Quando eu mando meus filhos a alguma viagem, a algum lugar fora do meu estado, a primeira coisa que eu faço é colocar roupa, calçado, alimento. E ainda digo: ó, vocês têm um cartão de crédito, qualquer coisa vocês podem comprar, porque eu garanto. É assim que eu creio no meu Deus, no teu Deus, no nosso Deus. Aleluia. Ele mandou você para essa terra. Então Ele tem casa, Ele tem comida, Ele tem saúde, Ele tem prosperidade, Ele tem tudo para o seu povo. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Nós podemos ver que quando o Senhor, Ele tem poder e Ele está no nosso meio, quando Ele chega, Ele faz milagres. Me faz lembrar da pesca, que Pedro passou a noite toda para tentar pescar que fosse um peixinho, e ele não conseguiu. Sabe o que significa isso? É que quando Pedro estava tentando pescar, ele não tinha convidado Jesus. Aí é que está a falha de muitas pessoas. Às vezes queremos que Jesus esteja conosco, mas não convidamos Ele. E Ele quer ser convidado. Ele quer que você diga: vem Jesus, vem aqui pertinho de mim que eu quero te sentir. Quem já fez isso, levante a mão. Se não fez, passe a fazer. Então, quando ele se aproxima de Pedro, Pedro chega para ele e fala: olha, Senhor, nós passamos a noite toda aqui e não pescamos nada. Mas olha, quando o Senhor chega, o que o Senhor fala? Lança a rede agora. Pedro diz: tudo bem, Senhor, eu não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O que aconteceu? Assim de peixe. Sabe o que significa isso? É a presença de Deus na nossa vida. Onde Ele onde Ele está, tem fartura de alimento. Onde o Senhor está, Ele age de uma maneira sobrenatural. Você pode crer nisso? Levante a tua mão e glorifica. E ainda quando Jesus se pôs no meio do seu povo, aconteceu uma coisa interessante. É isso que às vezes nós pensamos assim: a incredulidade não deixa Deus operar. Alguns professores no seminário, eles costumam dizer assim: Deus tirou o I de Sarai. Sarai tinha o I. E quando ela tinha um I, ela era indiferente à voz de Deus e ela era uma incrédula. Mas quando Deus tirou o I de Sarai e tornou a Sara, ela passou a ser uma mulher abençoada. E eu peguei aquilo para mim e disse hoje: Jesus, Tu já chegou, Tu está no nosso meio. Então arranca de nós a indiferença e arranca de nós a incredulidade. Porque a palavra de Deus diz que Ele quer achar lugar para operar maravilha. E Ele diz que sem fé
é impossível agradá-lo, porque importa que quem se aproxima dele tenha fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nesta noite, Deus falava no meu coração, é necessário que nós creiamos que Ele está aqui, até mesmo nessa nação, para fazer maravilhas com o seu povo e dar vitória a cada um de nós. Quem crê nisso, levanta a sua mão. Estou no seu meio para fazer o quê? Por que Jesus está aqui hoje? Jesus está aqui porque Ele é o médico dos médicos. Ele sara os enfermos. Ele arranca toda a agonia da nossa alma. Ele diz assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e achareis descansos para vossas almas. Ele diz na sua palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou significa que nós somos como aqueles pintinhos que estão debaixo das asas da galinha, dando proteção. É assim que Deus está na sua vida. Portanto, nós temos que ter o direito da alegria. O óleo da alegria é o motivo da nossa salvação. E Jesus está aqui hoje para dar vitória ao seu povo. Se Deus fez isso com os antigos tempos, Ele é o mesmo que está fazendo agora. Ele é aquele que apareceu a Maria Madalena, quando ela já não mais tinha fé, quando ela já estava acabrunhada de tristeza, porque ela nem sequer pôde se virar, mas Ele estava por detrás dela dizendo, Maria, sou eu, não temas, eu estou vivo e vivo estou. É esse Jesus que está aqui hoje para abençoar a sua igreja. Jesus não é um Jesus morto, pode aplaudir o Senhor, pode glorificar Ele, porque Ele está aqui para operar em nosso meio. Eu sentia quando eu entrava por essa cidade, uma forte e terrível opressão contra esse lugar. E eu dizia, Deus, o que é isso? Isso eu dizia, um impacto entre mim e meu adversário. Ele quer neutralizar esse lugar para que o povo não se achegue com plenitude na minha presença. E eu dizia, Senhor, e que eu vou falar para aquele povo? E o Senhor dizia, diga para eles que eu sou o mesmo, o Deus de milagre, o Deus que ouve o pecador e o Deus que ouve aquele que já remiu, para que ele possa fazer maravilhas. E nessa noite eu creio que Deus está fazendo coisas grandiosas aqui nesse lugar. Estamos cansados de ouvir muitas palavras de homens, mas Deus hoje quer falar para você, eu sou o mesmo, eu não mudei, nada há impossível para mim, há poder nas minhas palavras. O Senhor diz para você nesta noite, há poder, a palavra do Senhor é poderosa. Tem mentes aqui hoje que o Senhor me mostrava que está aflita, pensando só no amanhã. É natural que você se preocupe, mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia me fala, a palavra do Senhor me diz, que Ele cuida das aves dos céus, que não semeiam e nem cegam, mas todavia o Senhor as alimenta, que dirá nós, seus filhos, e nesta noite Ele tem alimento para você, aleluia, Ele é o pão vivo, e Ele está aqui para dizer, eu sou o alimento. A palavra de Deus fala a respeito de como Jesus se fez comida para nós. Ao nascer, Ele foi colocado dentro de uma manjedoura. A manjedoura não era lugar de se colocar uma criança. A manjedoura era lugar de se colocar alimento para os bois. E nós vimos o Filho de Deus sendo colocado na manjedoura como alimento para as nossas vidas. E nessa noite, esse alimento ainda está aqui, dizendo, eu quero vos alimentar nessa noite. Toma posse da vitória. Levanta a mão com a tua chave e dá glória para Deus. Há poder no nome de Jesus. E nessa noite, Ele diz para nós, para que temer? Os judeus estavam com medo. Nós não temos que ter medo de nada. Sabe por que não temos que ter medo de nada? Porque lá na cidade de Jericó, diz a palavra do Senhor que quando Josué atravessou o Mar Vermelho e foi para a cidade, para tomar posse da onde Deus havia determinado, ele chega ali com uma posição. E qual é a posição? Quando o povo judeu entra na cidade, diz que todas as pessoas que estavam lá tremeram. Sabe por que eles tremeram? Eles tremeram porque eles sabiam que aquele povo era um povo que Deus zelava, era um povo que Deus tirava os inimigos, Ele acabava com os inimigos. E quando eles souberam que eles estavam chegando na cidade de Jericó,
Jericó, eles começaram a temer. É isso que a igreja tem que impactar. Não somos nós que temos que temer esse lugar, não. Esse lugar tem que tremer por causa de nós. Aleluia. Esse lugar tem que tremer por nossa causa, porque nós, a igreja, é que temos o poder de Deus. E diz a palavra do Senhor que aquela cidade teve que ver o poder do Senhor. E Josué com seus homens não chegaram ali nem com armas e nem com alarido. Eles apenas rodeavam a cidade. Sabe o que é isso que nós vamos fazer hoje? Nós vamos rodear essa cidade e vamos tomar posse de tudo que é nosso, porque Deus está no nosso meio. E Ele chegou para nos dar a vitória. Quem quer ver os muros de Jericó caindo, levante a mão e dá glória. Dá glória. Como Deus fala na sua palavra para terminar, nós vimos a grandeza dele. Agora, o que Deus quer para a igreja de hoje? O que vós podeis entender que Deus está aqui? Primeiro, Deus não mudou. Diga para o seu irmão, Deus não mudou. E eu vou te mostrar isso. Eu passei, foi terça-feira. Foi terça que teve o blackout? Quinta. Eu estou meio perdida, eu não sei data, não sei nada. Na quinta-feira, na quarta nós estivemos nessa cidade. E pela manhãzinha nós fomos embora. Me deu ali um negócio, eu falei com a irmã, vamos embora. E nós ficamos livres de ficar dentro dos trens. Mas à noite, aconteceu uma coisa interessante. Eu pude ver da casa onde eu estava, que a rua estava uma grande escuridão. Mas de volta e meia, eu olhava pelas ruas e vi uma luzinha. Sabe aquelas luzes bem pequenininhas, como velas acesas? E ali eu entendia, mesmo a escuridão daquele jeito, a luz se via no meio das trevas. Assim é a igreja do Senhor. Pode estar a escuridão que tiver aqui nesse país, você é luz e você vai brilhar. E você não vai ficar sozinho, porque Deus já te deu a vida e vida com abundância. Diga para o teu irmão aí, tua luz vai brilhar mais ainda nesse lugar, porque Jesus chegou na tua vida. Eu pude entender que eu liguei para vários crentes e perguntei assim, como vocês ficaram? E eles diziam assim, algumas pessoas no trem gritavam, ei, eu vim, Jesus está voltando. E outros diziam, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E eu dizia assim mesmo, ah Jesus, tu está apertando o povo para se chegar a ti, não é Jesus? E Jesus dizia no meu coração, ainda a porta está aberta, quem quiser pode entrar, que eu vou fazer morada em seus corações. Aleluia. E muita gente nessa tormenta toda, e vários crentes deram testemunho, que viu os ímpios chorando, viu os ímpios reclamando, mas eles estavam ali adorando o seu Deus, porque Deus estava no nosso meio. Pode gritar e dar glória, dar glória, dar glória. Esse é o tamanho do nosso Deus. Sabe o que Ele faz? Ele faz do nada tudo. Para terminar, eu me lembro de uma mulher chamada a Sunamita. E a Bíblia fala que essa mulher, ela tinha uma situação financeira muito boa. Então, quando o homem de Deus passava pela cidade, ela decidiu fazer um quarto para ele. E aquele homem não sabia mais do que agradar aquela mulher, e ali ele profetizou um filho. E dentro de um ano ela teve aquele filho. Mas o que mais me chama a atenção é que depois de algum tempo, seu filho morre. E ela não reclama também. Ela vai o homem de Deus faz o filho dela reviver. Mas passa algum tempo, lá no capítulo 7 de 2 Reis, a Bíblia fala que Deus chamou um espírito de fome à terra. E sabe o que Deus faz com aquela mulher? Manda o profeta dizer para ela, te ausenta dessa terra, porque durante 7 anos vai haver fome. Sabe o que eu entendo por isso? Que quando Jesus está no nosso meio, Ele pode até chamar fome na terra, mas vós não padecerás a fome, porque Ele é o vosso Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Ele te livra da fome. E diz a Bíblia que aquela mulher peregrinou durante 7 anos. Ao fim de 7 anos, está lá Geazi, o moço de Eliseu, contando para o rei os feitos do profeta, falando tudo que o profeta havia feito, que havia ressuscitado o filho da viúva, que havia feito maravilhas ali no meio deles. Aí aquela mulher havia acabado os anos da seca lá, da fome. Aí ela chega exatamente naquela hora que Geazi estava contando a história para o rei.
E aquela mulher, quando ela aponta na porta assim, Geazi diz: ó rei, é esta mulher e este é o menino que eu estava ali falando. Sabe o que vem a ser isso? Eu quero te dizer uma coisa: o diabo pode até ter roubado coisas nossas, mas hoje ele vai restituir. Diga comigo, hoje ele vai restituir. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que quando o rei viu aquela mulher: entra, minha filha, o que você quer? Aí ela conta para o rei tudinho. Nessa noite conta tudinho para o rei. Olha, rei Jesus, foi assim, tiraram o meu dinheiro, a minha paz, o meu emprego, colocou meu filho na droga, meu marido está longe, eu não tenho meu documento, está tudo assim, Jesus. Mas hoje eu quero que o Senhor restitua, porque Ele está no nosso meio. Aleluia. E diz a Bíblia que o rei olhou assim e disse: restitui tudo para essa mulher. E restitui em dobro, hein? Porque os 7 anos teve que ser dobrado. Assim Deus vai fazer na tua vida. Vamos ficar de pé e dar glória. É restituição. Rebandala somene cantara bandala